Tá de boa. Então, Sandra, para começar essa conversa aqui no Circuito Clandestino, quando essa programação aí maluca que a gente criou, Isso. isso aí é coisa do Quilombac, né? Eles ficam inventando evento de vários dias. Aí o Sarau da Brasa também tá fazendo. E o Circuito Clandestino falou, então nós vamos fazer logo um de um mês logo, que é para ver se o Quilombac faz um evento lá o ano inteiro. Que é a nossa referência, né? Porque o Quilombac, quem não vai lá não vai entender. Tá um caos, tudo que está acontecendo. E na hora do evento, tudo acontece, tudo eles dão um jeito e acontece. Não Então é? é a nossa referência para fazer os eventos. Eu queria que você se apresentasse um pouco aí, Sônia, falasse um pouquinho de você e depois a gente vai trocando mais ideias. Tá, é a tal da civirologia, né, que a gente fala. Eu queria agradecer o convite e também parabenizar por esses 3 anos de eventos aí que vocês começaram em 2017 a fazer. Por essa programação, né, extensa, um mês inteiro, corajosos. É, E eu sou Sônia Biscaim, sou fotógrafa e escritora, né? Moro na Vila Penteado, que é um bairro do Distrito Brasilândia, né? Estou no Sarau da Brasa desde o início, a gente está completando 12 anos agora. Que mais? Mais ou menos isso. A gente tem sempre assim, tá sempre junto com o pessoal nessas lutas todas, né? Tá sempre apoiando os grupos que tem na Brasilândia, Morro Grande, Taipas, a gente tem muito contato também com a Quilombac. Eu acho que a gente criou, de alguma maneira, uma rede de apoio entre esses grupos da periferia que querem fazer arte. E é mais ou menos isso assim, que a gente tem feito, né? Tem feito muito contato com escolas na região, com outros grupos artísticos da região. E o Sarau da Brasa ele funcionou muitos anos dentro de bar, né? A gente passou por 3 bares, o Sarau do Cardoso primeiro, na Parapuã, depois o Bar do Cardoso, depois o Bar do Carlita. Nós ficamos 7 anos e só saímos porque começaram aquelas obras infinitas aí, intermináveis no metrô, e o bar não existe mais, né? Foi derrubado por causa das questões do metrô. Aí fomos para o bar da Elaine, que é o Goiabeiras, ficamos 3 anos lá, e depois nós começamos a fazer o sarau na sede do Samba do Congo, que é um parceiro nosso, desde 2000, sei lá, 2012, eles apareceram, 2013, por aí, e tem feito muita coisa junto com a gente, o Samba do Congo. A gente também faz muita coisa e já fez muita coisa também espelhado na Quilombac, como vocês também. E aí veio esse isolamento social aí, a gente então não está fazendo sarau, né? E está fazendo tudo como todo mundo hoje, tentando fazer no virtual mesmo. E é isso, um pouquinho da história. sim, você lembrou bem aí do tempo que a gente está vivendo e a gente quando sempre costuma falar nas lives que a gente está aqui meio que meio não, estamos na resistência total porque a gente lamenta muito, né? 92 mil mortes pelo Covid. E hoje eu perdi um amigo, mesmo, amigo assim, né? Era um pai, assim, porque quando eu era criança, eu ficava na casa dele, trabalhei com ele, me ensinou muita coisa, torce pro mesmo time, assistiu muito jogo junto, muita lembrança, né? E essa doença, infelizmente, levou ele. E a gente continua aqui na resistência por essas pessoas e a gente lamenta as mortes, porque todas as mortes elas nos importam, sim. Tem famílias aí destruídas por causa disso. E a gente não pode deixar passar batido, mas a gente também tem que continuar aqui e resistir, ficar vivo, porque quem ficar vivo, precisamos de quem ficar vivo aí para seguir resistindo, porque quando passar tudo isso, quando passar essa doença, vai ser só uma fase, vai ser a fase 2 que a gente sabe que a favela aqui vai ter que resistir muito e muito. E Sônia, como você é escritora, né, fotógrafa, eu creio que o que despertou em você primeiro
talvez seja a escrita ou a fotografia, mas eu acho que foi a escrita. Foi a escrita? Eu acho que veio assim, veio mais ou menos junto o meu interesse por artes visuais e literatura, desde criança, assim. E eu comecei a escrever primeiro, mas eu fazia uns desenhos, pintava uns quadros, e depois daí eu passei para fotografia. Primeiro eu fazia umas pinturas e alguns desenhos, e estava ligada nessa coisa das artes visuais, né? Mas assim, sempre li muito, comecei muito nova a ler e comecei a escrever umas coisinhas, com 14 anos e tal. E a fotografia eu me aperfeiçoei nos anos 90, que eu fui fazer curso. Eu fiquei uns 4 anos estudando fotografia, fazendo, não tinha ainda curso superior. Inclusive, eu fiz no Senac vários cursos, assim, são várias etapas. E na época que eu estava no Senac, a gente começou a fazer campanha até para ter curso superior de fotografia que não tinha. E foi aprovado na época pela campanha que a gente fez. Só que quando eu terminei o curso, ainda demorou uns 2 anos para começar a ter, ou até mais, para começar a ter curso superior, e eu nunca fiz, né? Então, a minha experiência é com fotografia dos anos 90 para cá. E com a escrita já tinha alguma proximidade, já escrevi algumas coisas, mas eu só venho a publicar depois de entrar, depois da gente começar com o Sarau da Brasa. Minha primeira publicação foi em 2009, com uma lei de incentivo, né, da prefeitura aí do Vai, e a gente começou como Sarau da Brasa a fazer publicações. E o meu livro, Rua de Trás, na época não foi o primeiro que nós lançamos, era meio a meio, metade de meu livro, metade da Bárbara Lopes, que era uma amiga também. Então, aí aparece espelhado, né? Então, esse foi o primeiro livro lançado. Era a Rua de Trás de um lado, essa é a segunda edição. E do outro lado era... como que é? Não sei, Provas de um Eu, não lembro agora, esqueci o primeiro nome. Que era da Bárbara Lopes. Inclusive, acho que o pai dela está aí. Ajuda aí, Sidney Lopes. O pai dela parece que está ouvindo. Eu ia dar um alô para ele, mas eu acho que saímos do ar a hora que eu falei. Ele e o Xiaomi. É Poemas e Prosas de um Eu, lembrei da Bárbara. E depois desse livro, o Sarau da Brasa, acho que publicou mais uns 10 livros, né? Que foi muito legal, porque é todo um incentivo, né, a fotografia. Então, hoje a fotografia e a escrita, elas caminham meio juntas para mim, né? Não dá para escolher, gosto das duas coisas no mesmo tanto. E vou tentando fazer, vou tentando fotografar. Agora também é parado, porque não dá para sair na rua, né? E estamos aí. Já chegou ali no Salão da Brasa, né? Aí depois a gente vai fazer olha de tempo assim, voltando um pouquinho mais, porque a gente queria saber um pouco da infância da Sônia, né? Tá. Porque assim, eu vendo, no meu tempo já era difícil ter uma máquina, ver uma máquina de foto, não era uma coisa fácil. Então eu queria ver, tipo, esse momento que você viu isso aqui, falou que isso aqui é uma foto, isso aqui é uma máquina que faz isso. Como foi esse momento que talvez despertou ali em você e que você nunca mais esqueceu, talvez? Então, quando da minha infância não tinha um monte de coisa, não era só máquina. A gente não tinha máquina, a gente não tinha telefone, a gente não tinha computador. Então, a gente brincava na rua. Eu vim para... Meu pai, quando casou, morava na Brasilândia, tal. Eu nasci, meu pai morava na Brasilândia, perto da rua do Parapuã. E eu vim para o Penteado com 2 anos e meio, que está dentro do mesmo distrito, né? E aqui era assim, parecia um sítio, né? Tinha lagoa, rio limpo, né? Rio limpo, muito mato, muitas
frutas, muitas árvores frutíferas e tal. Então a brincadeira nossa não era com foto. E o que passava de foto era um pessoal com carneirinho para botar a criança em cima para tirar foto. Os homens que faziam era binóculo, né? É, aquele pequenininho, né? É, e aí a gente pegava, depois arrancava a tampinha, ia pôr o bichinho dentro para ver o bichinho grande, perdia ó, a fotinho, A foto. perdia o negativo. Negativo não, era positivo, diapositivo. É, então, o contato com foto era meio foto de família, essas fotos desse pessoal que passava para tirar foto das crianças. Depois, na escola, tinha aquelas fotos de quando você terminava o ano, vinha lá um fotógrafo, tirava foto de todo mundo, com a imagem do prédio da escola e a tua. Então, bom, eu comprei uma máquina. Gente, a primeira máquina que eu comprei eu devia ter uns 17 anos já. E sim, não era muito boa nem nada, mas eu gostava muito, ficava lá, revelava, tinha que levar o filme lá no centro da cidade para revelar. A gente levava ali na São João, meu, imagina, sair do penteado e E quando lá para São queimava João. algumas, né? Não, você nem tinha a mínima ideia do que tinha dentro, né? Se deu certo ou não. Tinha É, casos. Eu conheço muita gente, assim, muita história de gente que colocou o filme errado na máquina, aí foi lá tirar, foi lá revelar não tinha nada. E vai assim. Bom, depois eu comecei a trabalhar com essa coisa de. Eu trabalhei em editora e eu comecei a trabalhar com edição de livro lá. Chamava composição, depois fotocomposição, vai mudando, né? Foi quando eu aprendi a editar, diagramar livro e também, como eu também já gostava de desenho, por causa da máquina também, tudo era feito de maneira diferente, ou qualquer desenho, qualquer traço que tivesse no livro, você tinha que fazer à mão na caneta nanquim, desenhar. E aí eu tudo na fui raça. aprendendo a fazer isso, né? Tinha que fazer prestap, se tivesse coisa errada, você recortava aquele pedacinho, colava, você fazia tiras e ia montando, né? Colando. Para montar um jornal, você fazia tiras e ia colando. Às vezes passava a noite colando coisa para montar um jornal. E dos anos 70, de 74, a gente fazia uns jornalzinhos de bairro, de 74 até 89 ainda fiz alguns, e saía distribuindo. A gente mexia com, a gente chama entidade, que tinha crianças de 0 a quase 7 anos e depois de 7 a 14. Eram 500 e poucas crianças. Em 4 prédios de igreja a gente usava, os salões, né? E aí a gente distribuía esses jornais para as mães das crianças, moradores, pessoal que frequentava com a gente os mesmos lugares. E aí comecei a mexer com isso. Quer dizer que a escrita tá primeiro que a fotografia. E daí trabalhando, teve uma hora que eu fui trabalhar por conta própria e fazia arte final para as gráficas, né? E aí aparecia folhetos que tinha que pôr foto, é, alguma empresa do média e pequena queriam fazer um catálogo com foto, aí sim eu me interessei, eu falei, não, mandavam umas fotos estranhas se você não conseguia fazer a arte que não estava boa, e aí eu fui fazer o curso de fotografia pensando em juntar essas duas coisas e não parei mais de mexer com fotografia. De 94 para cá, mais ou menos, eu mexo muito com fotografia. Muito massa. Aí caramba, eu tava com o gancho aqui na mente e deu uma. Fui ver outra coisa aqui e despertou, mas era sobre os anos 90. Hum. Ah, meu Deus do céu. Tá vendo? Tem que anotar as coisas. Poxa, que tá tudo É. na. Falei, ó, tá tudo na minha Pega mente eu vou aqui. colocar nesse. Era antes, era antes de entrar nos 12 anos do Sarau da Brasa, Ah, mas eu se acho você que eu não perguntou da vou. infância, né? Não sei, eu acho que eu comecei, depois eu mudei, né? Eu É... faço fotografia, literatura ali e tal. E não, mas era uma, não vou lembrar. E você falou muito bem, né? Não era só a câmera que não tinha, era muita coisa que não tinha.
E eu acho que Sim. a geração dos anos 90 ali, de criança, eu faço parte, foi a última assim que brincou realmente na rua. Foi pra rua. Ah, eu lembrei agora. Que realmente brincou na rua. Agora eu queria, puxando um pouco pro tema do circuito clandestino, eu queria saber quando que você é, ficou sabendo, teve que existiam aldeias indígenas no Jaraguá, ou nunca falaram disso, ou na escola se falaram, ó, no Jaraguá existe uma aldeia, Guarani, alguma coisa assim, ou você só depois de muito tempo, quando estava já adulto, ficou sabendo, ou criança, alguém já te falou, você sabia que existe indígenas aqui perto? Quando que você ficou sabendo assim disso? Sabe que eu estou escrevendo uns textos sobre a Brasilândia e aí tem muita memória no meio. Inclusive eu escrevi isso no texto, que eu era adolescente quando eu soube que Olha que legal. tinha. Você sabe é, onde que- foi que a gente falou? então, eu acho que eu tinha 15 anos, eu fui foi a primeira vez que eu subi no Pico de Jaraguá. Porque você Ah, sabia que tinha da minha casa, dava para ver o Pico de Jaraguá. entendi. Assim, a gente eu ouvia muita coisa do Pico de Jaraguá na escola. Ah, é o lugar mais alto de São Paulo, não sei quantos, 1.100 metros, não sei o quê, acima do nível do mar, lá, lá, lá. E você ouvia essas coisas e você nem sabia direito por que chama Jaraguá, o que quer dizer Jaraguá. É, e a gente sabia onde era, né? A gente se sentia um pouco, como fala, como se fosse coisa nossa, né? Porque da onde você estava, não tinha prédio no bairro, você olhava e É, tinha um sim, pico. é Agora isso tem prédio. mesmo. Agora tem prédio tampando, né? Mas antes não, você olhava de qualquer lugar daqui do Penteado, da Brasilândia, você via o Pico de Jaraguá, né? E aí, quando eu tinha uns 15 anos, eu subi a primeira vez, foi com o pessoal de escola até. A gente estudava no Solimeu. E, e aí alguém comentou lá, tem indígena aqui perto. Tem aldeia aqui do lado, né? Quase na entrada, né? E foi aí É, que eu soube realmente. Eu não sei se alguém já tinha falado antes ou não, mas que eu me lembro foi nessa época. Eu devia ter 15 anos, isso foi em 1973, 72, sei lá, por aí. e chegou para mim que índio era tudo folclore, né? Na escola só falavam que. E quando eu fui no Pico do Jaraguá, eu vi eles. Aí eu perguntei, não sei se foi pro meu pai, para minha mãe, falei, mas como que eles é folclore se nós tá vendo ele aqui? Meu pai e minha mãe não soube explicar direito, mas porque na escola fala que eu fiquei enchendo o saco. Fala que é folclore, mas eu tô vendo ele aqui. E ficava com isso, né? E aí eu entrei também, eu acho como muitos, que não é tarde para você quebrar o estereótipo. Eu cresci com o estereótipo que jogaram em mim. Querendo ou não, tem um bairro que eu cresci ali de Xangri-Lá, é um bairro bem reacionário, assim, né, da galera. Então eles falavam muito sobre indígena de um jeito totalmente distorcido. Que índio é preguiçoso, que índio não quer trabalhar, aquelas coisas todas. Então eu cresci com esse discurso. Eu só fui quebrar isso quando eu fui na aldeia. Eu só quebrei isso quando eu fui lá. Quando eu fui lá, caiu por terra, caiu. Eu falei, não, mano, isso aí me ensinaram totalmente errado. Não é dessa maneira que funciona. É... Agora, vindo mais para a atualidade aqui, você falou sobre os editais, como é importante, né? Os editais para os coletivos culturais, uma luta aí do movimento de cultura, né? Inclusive, o evento que o Sarau está fazendo hoje, o Sarau da Brasa, está com fomento. O circuito clandestino aqui está dentro do fomento do Casarão Arte Livre. E é uma lei escrita pela favela. É uma lei escrita por nós. E tem dedo do Soró nessa lei, né? Eles falam que a gente não sabe nem ler. E a favela escreveu uma lei, né? É uma força muito grande. E hoje, acabando a live aqui, galera, pode correr no Facebook do Sarau da Brasa, que vai estar rolando uma live lá. Eu queria que você falasse um pouco dessa programação que vai rolar agora dos 12 anos do Sarau
da Brasa. E como que foi que você foi chegando ali? Que foi no começo, você colou numa edição, quando foi ver já estava envolvido e não conseguia mais sair. E antes de responder, eu acho que você tá com uma camiseta aí muito da hora, hein, mano? Ó. Aí, essa Sarau camiseta é única. presente, né? Sarau, No dia que eu fui lá. que massa, da hora, Presente do Sônia. Eu Sandro. queria que você falasse disso, da... Até eu fugi das Eu ideias. entendo. Entendi. Você lembrou? Então vai lá. Programação. Não, tem várias coisas, mas eu queria Ah, também. isso, programação. Como a gente Eu vou... estava falando do Jaraguá, era para eu estar com a Sônia lá da aldeia, mas ela teve alguns problemas, né? Então estou só aqui com o Sandro. Mas a gente está, assim, lembrando e comentando a importância que é, né? A gente ter essa consciência com relação aos povos originários, né? Você estava falando que você ouviu muita coisa sobre indígena quando era adolescente, mas achava que era lenha da coisa, ou muita gente pensa que só tem no Amazonas, né? Então, É, eu esqueci essa falta de interesse também do governo e essa de propósito, né? Para que a gente não conheça a nossa história, para que a gente não conheça as dificuldades e toda essa tudo que tem que nos separa, né, que nos e também que não nos prestigia, que não nos valoriza. Isso daí é muito comum na questão de esquecimento, né, de não ter memória, de não ter não valorizar o povo brasileiro, né? É complicado isso daí. E eu acho que é função da gente, né, se apoiar. Estamos aqui na periferia, estamos um do lado do outro, próximos aos indígenas aqui de Jaraguá, e tem outras tribos em São Paulo também, em vários lugares do Brasil, e que estão sendo muito desrespeitados, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. E se aprofundar nessas diferenças, né? E no que nos aproxima também, né? Com relação ao Sarau da Brasa, eu não sei se está pegando, sabe? Eu queria saber se eu estou na linha ainda ou se eu caí. tá, tá. Tá, Ah, tá. eu tô passando Não, o vídeo de divulgação que vocês postaram. eu vi, é que como tem um X aparecendo aqui na minha tela, eu fiquei em dúvida. Mas tá bom. O Sarau da Brasa a gente está comemorando os 12 anos essa semana inteira, né? Nós convidamos pessoas para conversar em lives. Na segunda-feira foi a Celinha, que é uma educadora, professora, historiadora. Na terça foi o Aquilombaque. Na quarta-feira foi a Carolzinha, que é artista plástica. Na quinta, a gente transmitiu um evento que o Wagner está fazendo junto ao CCJ, né? Arte no Olho do Furacão. Aí os convidados foram eu e o Fofão, do Rock Bar, né? Ontem foi o seu João Antônio, que é um artista plástico. Aí hoje é o Sarau, né? E a gente tem como convidado hoje o Douglas, que está representando o Sarau Elo da Corrente, parceiro nosso, a Lu Poesia, que está representando o Samba do Congo, outro parceiro nosso. Depois a gente vai ter Pocket Show com a Luísa Akimoto e com o Zóio MC. A programação nossa de aniversário termina hoje, a partir das 7 horas. Que massa. Se o Xiaomi está me corrigindo, que o nome do homem de ontem é João Cândido. Eu falei errado, toda hora eu erro o nome dele. Desculpa aí. Eu vi que a Sônia Aramini entrou aqui, eu não sei se ela tá aí, mandando um abraço para ela aí forte. Sônia, a gente tava esperando você aqui para trocar ideia, mas de repente a gente pode abrir outra aqui depois, conversar com você, não tem problema nenhum. E a gente queria fazer esse encontro das Sônias, né? Mas o circuito é grande, quem sabe a gente consegue mais para frente aí fazer esse encontro. Não vai demorar para acontecer.
E agora aquela que eu Você estava falando, como chegou ali, cheguei. como que foi Eu tava. como que foi, como que foi esse caldo aí que veio esse tempero, aí veio um Shelmy dali, Samantha do outro lado, Tá. Vagnão falando bem voz de trovão e deu esse molho todo. Como é que eu cheguei lá, né? Eu É. cheguei lá pelos meus filhos, de certo modo. Não. O que aconteceu? A Flávia, minha filha, o Fernando, eles estudaram na mesma escola que o Diego, que foi de Sarau também. Aí começaram a participar de Grêmio, conheceram o Wagner, formaram uma banda com, com o Wagner, uma banda de hardcore. E então o Wagner e o Diego eram duas pessoas que frequentavam a minha casa quando tinha 15 anos, 16 anos, e eu sempre li muito, eu tinha muito livro. E eles gostavam de livros também. Aí emprestava muito livro meu, levava, trazia, vivia em casa. E eles tinham essa ideia de fazer um centro cultural na região, né? Porque não tinha e não tem, né? A gente sabe, até hoje muito lazer na região. Então foram amadurecendo a ideia, saíram de São Paulo, foram estudar, depois voltaram, e aí eles não sabiam como fazer um centro cultural, porque ninguém tinha dinheiro, não tinha espaço, e até que os meninos, como meu filho, junto com o Wagner, o Diego, mas alguns foram visitar o Ferrez, que fazia lá um sarau, depois conheceram a Cooperifa, da Cooperifa conheceu ela da corrente, aí fala, pô, mas acho que isso daí dá para fazer, não precisa de dinheiro, a gente pode arranjar um bar aqui e fazer, né? É. E como assim, como eles frequentavam a minha casa, sabiam que eu escrevia, que eu pintava, que eu gostava de foto, logo no início eles me convidaram. Eu fui no. O sarau era dois por mês, então teve em julho eu não fui, eu faltei em 2 saraus na minha vida. E aí eu fui em agosto, e logo nesse ano, no final desse ano, a gente fez um. E eu fui em agosto e não parei mais de ir, né? A gente fez um projeto lá, tentou, vai, né? E ganhamos. Então, já no ano seguinte, a gente começa, meio ano depois de começar o sarau, a gente já começa a lançar livro, em 2009, né? Como eu sabia fazer livro, também foi uma outra coisa. Aí eu comecei a fazer edição, né? Editoração, revisão, essas coisas todas, e já fiz todos, né? Revisão e edição de todos os livros que nós lançamos, e de um monte de gente por aí, do duelo, da perifatividade, e aí segui, e assim, nunca mais saí. Ainda bem, né? Que Eu massa. gosto, eu gosto muito. Ah, que massa. Agora, porque a gente, felizmente, está acabando, e você tem que correr lá para a live do Salão da Outro, Brasa. Esse livro aqui foi o último que você lançou. ah, Queria que você olhares que falasse um devoram pouquinho dele. sonho. Isso, falasse um pouquinho dele, antes das considerações finais aí. E os livros da Sônia, entre em contato no Facebook, né, Sônia, com ela, ou no direct do Instagram. Conversa com ela, porque de repente nessa pandemia pode mandar pelo correio. É, E a Sônia, mano, os livros dela tem nem que falar, e é preço de quebrada, mano. É preço que é acessível. E as histórias, né? Muita memória nesses livros. sim, Eu não sei se é crônica, o que é, mas eu li ele já umas 7 vezes no Sarau Segunda Liga, eu não vou lembrar o nome dele, que fala de um mendigo que ficava no supermercado e tal. Nossa, aquela história é sensacional, mano. Sensacional. Aí ajudavam ele, eu não vou lembrar muito bem agora, mas eu li ele várias vezes no o Sarau. seu Que ele Raimundo. fala de um morador. Isso! Morador de rua. É É. essa história. O que é isso, velho? É isso aí. Fala um pouquinho desse livro aí. Então, esse livro aí eu juntei muitas memórias mesmo, né? E aí tem um pouco de fantasia, um pouco de ficção, mas eu quis fazer uma homenagem a várias pessoas que passou pela minha vida, né? Que eu conheci, que eu vi de longe. Esse seu Raimundo, ele existiu mesmo, né? Então é uma Ah, que maneira da de hora. contar uma Que da história, hora. porque
É, e foi nessa época estava tendo muita. Essa história do seu Raimundo, eu escrevi ela também porque aconteceu com ele uma coisa que aconteceu com o Galdino, lá em Brasília, né? Um índio que foi queimado. Você faz a relação ali, né? O pessoal achou, mas eu achei que era um mendigo e tacou fogo e o índio morreu, né? O Galdino. E nessa época eu comecei a ouvir muita história de gente botando fogo em mendigo na rua, né? E até hoje a gente ouve essas histórias, né? Então é uma maneira de não perder a memória dessas pessoas, de também da gente tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente faz, com o que a gente acredita, e também de homenagear as pessoas, não passar em branco, não ser número, né? Hoje em dia parece que tudo é número, né? Com essa história do Covid, tudo é número, mas a minha ideia de falar das pessoas, principalmente as pessoas, muitas histórias não são exatamente do jeito que está, né? Porque você vai fantasiando. Mas a ideia é você lembrar das pessoas, você valorizar as pessoas, você amar essas pessoas, estar junto, né? Essa é uma das ideias. Então, nesse livro especial, tem muita gente que realmente passou pela minha vida. Aí eu conto, tem coisa engraçada, tem coisa séria. É, é um jeito de não perder a memória mesmo. Ô, Sandra, posso ler um poema aqui? Pode. Antes, a Noemi mandou um Possível? abraço para você aqui, ó. Ah, Espaço Noêmia. Cultural da Noêmia, do Espaço Cultural do Jardim Damasceno. Mandou um grande abraço aqui, vai estar amanhã com a gente aqui trocando uma ideia. Que a gente, ano passado, fez um evento lá, foi a abertura do circuito, foi lá, né? E tem um comentário do Cid Punk aqui, como que é? A melhor para mim é a da criança que pede, não sei o que para a mãe, no mercado, e ela fala que não pode comprar. Aí ele fala que, nossa, mas tem que pagar, mas é comida, mãe. Acho que é do seu livro também que o Cid Punk está falando aqui. Esse poema que o Sidney falou chama Lógica. É uma criança que vai com a mãe na lanchonete e começa a pedir um monte de coisa. Eu quero doce, eu quero esse. Ela fala, não, escolhe um só porque eu tô com pouco dinheiro. Aí a criança responde, nossa, tem que pagar, mas é comida, mãe. Pô, então pode mandar aí, Sônia. Tá, eu vou. Salve, Xami, salve, Noêmia. Obrigada por estar acompanhando, gente, todos vocês. Chama Filhos da Terra, porque eu tinha escolhido isso pensando nos povos originários mesmo, né? Então, é uma homenagem ao respeito que os povos originários têm à nossa Mãe Terra. Terra-mãe, natureza, caminho que une vales e estrelas, harmonia. Em toda pedra, em cada folha uma lição. Desabrochar de flores, canto de pássaros, murmúrio de vento embalando lagos. Perfume da flora, cheiro terra que a chuva libera. Mãe natureza, calma e serena, eis teus filhos, despidos de ambição. São eles cantos que beijam florestas e rios. São olhos que contemplam pôr do sol, lua nova, estrela cadente. Mistérios da noite, belezas tuas. São ouvidos que escutam a voz dos ventos, dos tempos, consagram deuses e deusas, sol e lua. Ar de respirar, água de beber, frutos sagrados da terra. Terra-mãe, chão dos ancestrais. Filhos teus, são passos pulsantes da vida, são intensos poemas de rios, lagos, pedras, montanhas e matas. Terra-mãe, eis aqui teus filhos. Eu acho que ninguém respeita tanto a terra que os povos originários, e a gente tem que aprender com eles. Uma homenagem ao nosso povo originário. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Dá para conversar mais um pouquinho antes das considerações finais. Obrigado por esse poema aí.
eu queria que você falasse um pouco, antes das considerações finais, o que você acha dessa movimentação que a gente vem fazendo de aproximar mais do povo originário e desse evento, né, porque a gente acredita que a cultura, ela realmente ela tem esse poder, né, de juntar pessoas, assim, e a cultura consegue também agregar muita coisa. E o melhor que a cultura faz com os eventos é juntar. E quando ela junta pessoas, ela não escolhe, tá ligado? Ela só junta e vê o que acontece. Então eu queria que você falasse um pouco disso. O que você acha dessa movimentação louca que a gente está fazendo aí, dessa nova geração, né, que está se espelhando em vocês e tá continuando a caminhada? Olha, eu acho muito importante, eu admiro muito, principalmente o que vocês têm feito nesse sentido, né? Porque a gente só consegue ser justo também conhecendo um pouco da história, né? E quando você conhece, você perde os preconceitos, né? Que nem você falou, o pessoal falava que índio é preguiçoso, que índio é isso e aquilo. Por que algumas pessoas pensavam e ainda pensam isso? Por desconhecimento, né? Onde entra o desconhecimento, entra o preconceito. Ou você fica com medo, ou você fica com, sei lá, você quer sair fora, você não quer chegar perto, ou você ignora a história da pessoa, as dificuldades, não tem parceria. Então, o que acontece? Essa aproximação que você está fazendo traz conhecimento de quem são as pessoas, de quem somos nós. E a cultura, ela vem mostrar as suas origens, né? Dar valor a essas origens. Nós somos lá de cada ponte, como eu falo sempre. E a gente é bem pelos governos e tudo, né? É meio que nós por nós mesmos, a gente está aqui largado. Você vê toda essa história das mortes na Brasilândia com relação ao Covid e tal, a subnotificação, a falta de apoio, a falta de ajuda para esse povo, muita gente desempregada, muita gente com necessidade, né? Todas essas campanhas que a gente tem feito para se ajudar uns aos outros, né? A maioria das pessoas que está ajudando são os que menos têm, né? Porque tem mais consciência, né, de solidariedade. E eu acho que a aproximação que você tem feito é extremamente importante para o conhecimento também e deixa a gente muito mais próximo, muito mais consciente das realidades, eles sofrem tanto quanto, até mais, né, que o povo que a gente conhece do lado de cá. E eu acho que é isso, um ajudando o outro, conhecendo suas histórias, respeitando suas histórias, respeitando suas tradições, suas crenças. É extremamente importante e louvável o que vocês estão fazendo, né? Admirável. Eu acho muito importante mesmo. Parabéns Valeu, pelo Sônia. trabalho. A gente podia ficar aí, tem muita coisa para falar, mas vai ficar o gosto de quero mais para amanhã, conversar mais. Amanhã o tema vai ser território, né? Falar do nosso território que acontece junto com o Espaço Cultural Jardim Damasceno. Então, eu queria agradecer em nome de todos os coletivos Salve Quebrado, Ocupa Pinheirinho, que está linha de frente do circuito clandestino aqui, o Espaço Cultural Libertário Fofão Rock Bar, Estúdio Sótão, todos Casa da Árvore, que começou esse evento lá em 2017. Espero que a gente continue levando por muito, muito tempo. O Fernando, que é do Espaço Cultural Jardim Damasceno, ele já tem uma ideia de fazer um circuito clandestino escolar, já quer levar para as escolas essa ideia, então estamos estudando isso. E eu queria que você deixasse suas considerações finais aí, para fechar essa abertura do circuito clandestino Jaraguá e Guarani. Tá, eu vou fechar com um poema, que já é uma mensagem. Vamos fechar com arte. Tá, e aí vou correr pro Coral da Brasa, que a gente está lá fazendo, então eu convido todos, né, para ir. Agradeço todos que estão aqui acompanhando e vou ler um poema que foi do primeiro livro de antologia que o Sarau da Brasa fez, um poema meu, chama Povo Sem Nome. Que povo é esse, sem nome, tratado com tanta indiferença, ignorado o seu valor, o seu trabalho, a sua luta, a sua importância? Que povo é esse?
excluídos, sem documentos, sem teto, jogados nas ruas, debaixo de viadutos e coberturas, vasculhando o lixo em busca de alimentos? Que povo é este, humilhado, isolado entre grades, esquecido nas penitenciárias, que grita nas salas de tortura, na Fundação Casa, nos pátios das prisões, nas delegacias? Que povo é esse, abandonado, que sofre e chora nos orfanatos, nos asilos, nos sanatórios, nas enfermarias dos hospitais? Que povo é este, desprezado, dependurado nos morros, em favelas, em cortiços, em condições subhumanas, sem infraestrutura, sem saneamento básico? Que povo é esse, descartado, sem nome, sem estudo, sem saúde, sem memória, sem história, tratado com tanto descaso? Vidas perdidas, vozes caladas, olhos cerrados, lâmpadas queimadas, velas apagadas. Tanto para conquistar, passo a passo, olhos nos olhos, desenterrar as dores, mostrar nossos rostos, fazer soar nossas vozes, quebrar os elos que nos aprisionam, libertar a consciência, resgatar a autoestima. Tanto para viver, presente e futuro, água e pão, na mesma proporção, sonhos e esperança, e tudo mais do que merecemos por acréscimo. É isso, gente. Boa noite para todos, muito obrigada. Valeu, Sônia, muito obrigado.